nós não somos mais escravos do pecado, mas livres para viver para Deus. Olá, querido irmão, querida irmã, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Paulo Leonel, meu desejo aqui é abençoar a sua vida. Vamos à leitura da palavra? Hoje eu quero falar sobre liberdade em Cristo e a vida no Espírito. Queridos, a liberdade em Cristo, essa liberdade é um novo começo, e ao entregarmos nossas vidas a Cristo, somos libertos da escravidão do pecado, não é isso? Então, nós somos crucificados em Cristo, né? Porque o velho homem e seus desejos e práticas, eles morrem, nós somos crucificados, e um novo ser é criado pela graça de Deus. Então, essa liberdade ela não é apenas a ausência de culpa, tá? Essa liberdade não é só ausência de culpa, mas é uma transformação completa. Em Romanos 6, versos 6 e 7, diz assim, ó: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Não é isso? Por que você é justificado do pecado? Porque você morreu com Cristo. Então, essa é a base da nova vida em Cristo, liberdade para viver em santidade. Amém? Então, eu e você, nós somos controlados pelo Espírito Santo. E através desse controle do Espírito, nós podemos caminhar na santidade. Então, a liberdade em Cristo não é uma permissão para pecar. Essa liberdade, ela nos capacita para viver conforme o Espírito. Então, quando o Espírito Santo habita em mim e em você, ele se torna um guia para as nossas ações. Ele se torna um guia para os nossos pensamentos, para os nossos desejos. E o Espírito Santo nos afasta das obras da carne. Em Gálatas 5, 16 e 17, olha o que diz aqui, ó. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, viver no Espírito para jamais satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Então, amados, através do Espírito, eu e você ganhamos poder para vencer as tentações e assim permanecermos no caminho da santidade, somente através do poder do Espírito de Deus. Então é muito importante que eu e você tenhamos essa comunhão com Deus todos os dias. Você e eu precisamos buscar a palavra, ter intimidade com o Senhor todos os dias. E a vitória sobre o pecado é uma vida mergulhada no Espírito. Você só pode vencer o pecado se você tiver uma vida mergulhada na palavra. A verdadeira vitória sobre o pecado acontece quando estamos completamente rendidos ao Espírito Santo. Então, ele nos dá força para resistir ao mal, ele nos dá força para permanecer firmes na fé. Em Romanos 8, versículo 1 e 2, diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. É esse Espírito da vida em Cristo que nos livrou da morte. Então, essa vitória de Cristo para nós é um reflexo da nossa decisão diária de andar em comunhão com Deus. Então, eu e você precisamos decidir diariamente viver uma vida de comunhão com o Senhor. Amém? E eu lembro de uma história, na época de fazia faculdade de teologia, né? Havia um índice na aula que o professor trouxe que mais 90% dos casos de adultério em casamento, né? Lógico, mas entre líderes da igreja, acontecia por falta de comunhão. São homens e mulheres que não buscavam mais a palavra, não liam mais, não tinham comunhão com Deus. Esse foi um dos motivos pelos quais eles acabaram pecando e procurando um relacionamento fora do casamento. Falta de comunhão com Deus. Então, viver uma vida no Espírito é escolher a liberdade em Cristo todos os dias. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, verso 1, dizendo que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Que é o nosso culto racional. Amém? Então,
eu e você devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício ao Senhor. E somente uma vida no Espírito que é capaz de nos permitir vencer as tentações, os desejos que o mundo tenta colocar em nossas vidas. Então, a igreja, eu e você, nós somos chamados a viver essa liberdade de forma prática e poderosa, queridos. E assim, nós podemos mergulhar nas Escrituras, assim nós podemos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor. Amém? Então, que cada um de nós experimente a vitória sobre o pecado e a alegria de uma vida em Cristo. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, queridos. Que você hoje possa decidir viver uma vida guiada pelo Espírito Santo e assim experimentar uma plenitude da liberdade em Deus. Amém? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são as tentações que você está sofrendo, mas se você decidir viver uma vida diária com Deus, uma vida de comunhão, não é apenas ler a Bíblia, mas uma vida que faz você refletir naquilo que você está lendo, porque a palavra de Deus, ela é viva, mas você precisa refletir, você precisa olhar para o texto, procurar entendimento sobre ele. E assim, com certeza, você vai conversando com Deus, recebendo essa presença dele e ganhando força para vencer as ciladas de Satanás, do mundo e da sua própria carne. Amém? Porque, como nós lemos aqui, né? A nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. A questão é o que você tem feito para alimentar o teu Espírito e o que você tem feito para não alimentar a sua carne. Amém? Eu quero orar por você. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós lhe suplicamos, Senhor, nos perdoe nossas falhas, nossos pecados, purifica-nos, Senhor Deus, justifica-nos diante do Pai, através do teu sangue, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor morreu naquela cruz para que eu e meu irmão pudéssemos ter uma vida. E como diz a tua palavra em João 10, uma vida em abundância, uma vida de qualidade. Então, Pai, derrama a tua unção, a tua graça sobre a vida dos meus irmãos, que eles possam buscar em ti forças para vencer as tentações, Senhor. Que eles decidam ter uma comunhão diária contigo. Que eles decidam ter uma vida em santidade, uma vida separada para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração. Nos conceda, Senhor Deus, um dia abençoado, um dia de paz e que possamos ouvir ainda mais a tua voz no decorrer desses próximos dias, porque iremos decidir abrir a tua palavra, orar e refletir sobre ela. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, curta esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E olha, se você tem um desejo de usar a sua rede social para pregar o Evangelho, o meu trabalho aqui é nas redes sociais. Eu consigo transformar os seus áudios, a sua vocação em algo transmitido para a internet, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, se você tem um interesse disso, o meu link está aí para você. Você pode também me procurar, tem meu WhatsApp, e quem sabe a gente não bate um papo sobre a sua vocação e do quanto Deus também pode usar você aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau.